Hoje eu acordei me sentindo nostálgica. Sabe aquele sentimento que dá uma saudade, eu não sei o quê? E o sentimento foi crescendo, foi tomando conta de mim. E de repente eu voltei no tempo. E quando eu me dei conta, eu era criança de novo. Lembrei da minha avó. Minha avó era uma mulher forte, firme, nascida no interior do estado de Pernambuco. Teve uma vida dura. Vivia numa terra onde as pessoas comiam daquilo que plantavam e tinham que se apegar muito à fé na providência divina para aguentar a aridez da vida, da terra, do mundo. Apesar de nunca ter frequentado a escola, a minha avó não sabia ler, não sabia escrever. Ela era a melhor contadora de histórias que eu já vi. Eu amava ficar ali horas ouvindo aquelas histórias que ela contava e recontava para mim. Mesmo naqueles dias em que ela estava meio mal-humorada, meio virada, era o jeito que ela dizia, eu chegava lá com meu jeitinho, ia lá e pedia para minha avózinha me contar as histórias e no final ela contava. Ela sempre fazia o que eu queria. E aquelas personagens monstruosas, estranhas, assustadoras que a minha avó tirava não sei de onde e que vinham aqui para a terra dos viventes. Era assim o jeito que ela se referia a nós, seres humanos, os viventes. Aquelas personagens me encantavam, me assustavam e me seduziam ao mesmo tempo. E eu fui crescendo nesse universo, criando aquelas imagens na minha cabeça. E já um pouco maior, na escola, era interessante. Os professores que mais conseguiam reter a minha atenção de uma forma espontânea eram aqueles que se utilizavam de contos, poemas, histórias, para apoiar ali o que era ensinado. Eu gostava muito. Aquele universo das histórias era tão fascinante para mim que eu confesso que eu não precisava me esforçar muito no dia das provas. Eu não precisava estudar, porque eu ia lembrando das histórias. Eu entrava naquele cenário. Eu me via como uma das personagens. E aí ficava fácil. Ficava muito fácil para mim. Com a idade, com a maturidade, eu comecei a perceber que muito mais do que histórias para uma criança dormir, aquelas personagens, elas falavam da minha vida, da vida da minha avó, da vida dos meus professores. Aquelas personagens colocavam ali, na minha frente, na minha cara, a própria condição humana. E cada vez que eu lia ou relia uma daquelas tragédias, uma daquelas comédias, eu estava ali de novo, revisitando a própria vida. E por que eu estou te contando tudo isso? Deve ser porque esse sentimento de nostalgia gerou em mim uma vontade de ser um pouco contadora de histórias também. Então eu escolhi uma história que foi escrita há muito tempo. Não sei, dizem, talvez 4, 5 séculos antes do nascimento de Cristo. Uma história muito antiga e muito bonita, que é atribuída a um escritor chamado Ésquilo, que viveu na Grécia há muito tempo. A história que eu vou te contar é do Prometeu acorrentado.
Prometeu era um titã. Titã era o nome dado aos gigantes que viviam na Terra há muito tempo atrás. Essa era a crença do povo grego, numa época em que se acreditava em seres mitológicos. Então, esse gigante, Prometeu, ele amava muito a humanidade. Ele sentia compaixão pelos homens. E ele decidiu, num ato meio louco, ir até o Olimpo, que era a morada dos deuses, o céu que os gregos entendiam naquela época. Prometeu foi até o Olimpo e roubou o fogo dos deuses. Quando Zeus, que era o soberano dos deuses, o maior entre todos, ficou sabendo do roubo do fogo, ele ficou muito enfurecido e não tardou a mandar castigar Prometeu. Ele ordenou que o titã fosse acorrentado a um rochedo. E naquele rochedo ele teria uma águia que durante todo o dia comeria o seu fígado. Durante a noite, o fígado ia se regenerar para que no dia seguinte a águia voltasse e continuasse a comer o seu fígado. Isso num ciclo interminável. Compadecidos da situação de Prometeu, fadas, elfos, deuses, outros seres mitológicos foram até o gigante e pediram para ele se redimir diante de Zeus. Eles diziam: Prometeu, se você pedir perdão para Zeus, ele vai te tirar dessa situação. Mas Prometeu, ele não se arrependeu. Ele não aceitava se humilhar diante de Zeus, porque ele acreditava que aquilo que ele havia feito era o certo. Ele quis beneficiar a humanidade e ele não voltaria atrás. Tal era o seu amor e a sua misericórdia por todo o sofrimento que o ser humano passava. Bem, como eu disse para você, em um dado momento eu comecei a perceber que essas figuras mitológicas, elas nos ajudavam a entender a nossa própria vida. E esse mito do Prometeu é muito rico para mim em vários aspectos e eu vou te explicar por quê. Bom, um detalhe que é importantíssimo: o nome do titã. Prometeu significa aquele que vê antecipadamente, aquele que tem uma visão anterior de tudo que vai acontecer. Então nós podemos entender aqui que Prometeu era um visionário. Zeus representa aquele poder instituído, um poder que oprime, que massacra, um poder que se mantém à custa dos fracos, à custa daqueles que se entendem dependentes daquele tipo de relação. A humanidade ali era justamente o elo fraco. Então Prometeu entra como sendo aquele defensor. E Zeus é o poder que oprime. Mas e o fogo? Onde o fogo entra nessa história? Vale a pena pensar sobre isso. Sabe por que Zeus não queria que Prometeu entregasse o fogo para a humanidade? É porque a partir do momento em que os homens dominassem o fogo, eles iam começar a entender da sua própria natureza, da sua própria origem. Eles iam começar a manipular as artes, as ciências, as técnicas de uma forma geral. E logo, logo, eles iam descobrir que eles não dependiam dos deuses para se manterem, para viverem ou para qualquer coisa que fosse. Então Zeus defendia ali os seus próprios interesses, porque tanto ele quanto os demais deuses viviam às custas de toda aquela vida que os humanos davam para eles.
dos sacrifícios que os humanos faziam, dos rituais, das festas. Olha só que interessante. Já ouviu dizer que a vida imita a arte? Ou será que a arte imita a vida? Às vezes eu fico pensando, tudo isso que eu estou falando para vocês, talvez não seja uma mera coincidência do que acontece na nossa vida real. Mas a nossa sorte, a sorte da humanidade, é que mesmo que haja muitos tiranos como Zeus, existe uma força superior que rege a nossa vida. A essa força são atribuídos muitos nomes. Deus, o grande arquiteto do universo, o acaso. O nome é o que menos interessa. O que importa é como essa força age na nossa vida. De tempos em tempos, ela envia emissários, ela envia mensageiros para nos lembrar a nós, a humanidade, que esse fogo que o Prometeu nos entregou precisa ser reavivado, que nós precisamos ser os escritores, os protagonistas da nossa própria vida, que não podemos viver a história que outras mãos escreveram para nós. Eu vou dar um exemplo para vocês de 3 emissários, 3 Prometeus que já passaram aqui nessa terra. E eu vou falar para vocês na ordem cronológica em que eles aqui estiveram. Na Galileia distante, um profeta judeu chamado Jesus, da cidade de Nazaré, era um líder nato. Por onde passava, ele arrastava multidões. As suas pregações tinham como base o amor, a fraternidade e o perdão. Tudo o que ele ensinava, tudo o que ele fazia, nos ajudava a nos tornar pessoas melhores. Foi traído pelo seu próprio povo, entregue aos romanos e crucificado. Outro exemplo, um outro Prometeu da humanidade, Mahatma Gandhi, um indiano, advogado, que sonhava com uma Índia livre, onde as pessoas pudessem praticar, exercer o credo, a religião que quisessem. A sua bandeira era a paz, a sua política era pacificadora. Outra coisa não fez, a não ser exemplificar também o amor às criaturas. Um dia, um antigo seguidor o assassinou com um tiro. Agora, eu vou falar para vocês de Nelson Mandela, também advogado. Um líder rebelde que lutava contra o apartheid na África do Sul, porque ele acreditava que as pessoas podiam viver em harmonia, independente da cor da sua pele. Também perseguido, traído, humilhado, foi preso e amargou 27 longos anos numa prisão. Eu falei de 3 homens, 3 pessoas que, assim como Prometeu, trouxeram para nós o fogo do conhecimento através das suas próprias atitudes, do exemplo das suas próprias vidas. E por que eles fizeram isso? Eles queriam ser mártires? Eles queriam ser lembrados após a sua morte? Ou queriam que se lhes rendesse culto? Não. Eles fizeram isso porque eles sabiam qual era a sua missão aqui nesse mundo. Isso era muito claro para eles. E por essa missão, defendendo esse valor, defendendo o que eles acreditavam, eles entregaram a própria vida.
Tem uma frase de Jesus que me causa particularmente impacto. Quando ele diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Isso me estimula a buscar cada vez mais o conhecimento. Mas quando eu falo de conhecimento, eu não estou me referindo aqui apenas àquele conhecimento que a gente adquire na escola, nos bancos escolares. Sabe aquela formação culta? Não é disso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo ao conhecimento de várias formas. Aquele conhecimento que vai propiciando para nós a sabedoria. E aí eu me lembro de novo da minha avó. Ela era tão sábia. Os seus atos, os seus valores, as histórias que ela contava, tudo nela demonstrava uma sabedoria tão profunda, vivida, sentida. E aquela mulher, até hoje, mesmo não estando mais aqui, me inspira todo dia a buscar esse conhecimento. Porque o conhecimento liberta. Se você acredita que pode aprender mais coisas, que pode mudar sua visão de mundo, que pode ampliar seus horizontes, se você acredita que pode ser feliz, eu vou te convidar então a trilhar esse caminho do conhecimento junto com a gente. Posso contar com você para fazer essa viagem maravilhosa pela trilha do conhecimento comigo? Eu te prometo que nós vamos aprender juntos. Até a próxima história. Até o próximo vídeo.